Olá, eu sou Rinaldo Corrêa, coordenador do curso de Psicologia da FIB Bauru. No programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o mês em que nós discutimos, conversamos sobre a prevenção ao suicídio. E para conversar sobre esse tema delicado, importante, nós convidamos aqui a professora, doutora, psicóloga do curso de Psicologia da FIB, Luciana Bien. Tudo bem, Luciana? Olá, Rinaldo. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer enorme fazer parte hoje dessa entrevista e estar aqui com vocês. E para brilhantar mais ainda, para a nossa conversa ficar mais interessante, nós temos dois convidados muito importantes aqui. Nós temos estudantes do curso de Psicologia também do segundo ano, né? Nós temos aqui o Wendel Soares de Almeida. Tudo bem, Wendel? Tudo bem, Rinaldo. Nós temos aqui também a Isabela Araújo de Oliveira. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, Rinaldo. Sejam bem-vindos todos vocês. Vamos conversar então sobre essa temática muito importante. Bom, deixa eu perguntar para a professora Luciana. Esse é um tema muito delicado, né, professora? Sim. Eu acho que o tema Setembro Amarelo, ele é um tema que precisa existir durante o ano todo. Claro que nós temos aí a campanha que tem um foco nesse mês, porque no dia 10 de setembro nós comemoramos aí o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, Setembro Amarelo ele acaba sendo uma campanha idealizada, ela acontece no mundo. É uma campanha que no Brasil ela começa em 2015, principalmente organizada pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, de Medicina e pelo CVV, né? Tudo bem. A gente tem nessa temática sempre uma questão muito importante, e a psicologia sempre é muito cuidadosa em discutir essa temática, né, professora? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, do ponto de vista da psicologia, né? Essas campanhas, esse mês em que a gente percebe os meios de comunicação, as pessoas conversando, qual é o impacto dessa campanha, desse movimento todo, em relação a essa prevenção pretendida por essa campanha? Ótimo. Rinaldo, nós entendemos, né, que todas as ações, todas as campanhas, elas são necessárias. Quando nós observamos, por exemplo, o ano todo, nós temos não só o Setembro Amarelo, mas nós temos Novembro Azul, Outubro Rosa. Então, o que acontece? A sociedade, cada vez mais, os meios de comunicação e a sociedade, com toda a nossa inovação tecnológica e com os avanços de estudos, no nosso caso, na área na psicologia, nas ciências como medicina, nós vamos entendendo melhor fatores de risco. O que são fatores de risco? Nós vamos entendendo o que acontece no dia a dia com a população e como nós podemos lidar com as questões humanas, né? No sentido de melhorar a convivência, no sentido de promover e propor que nós possamos ter um relacionamento buscando qualidade construtiva nas relações, no sentido de melhorar a capacidade do indivíduo de cuidar de si mesmo, cuidar do físico e do emocional, da saúde mental. Então, esse tema é um tema delicado, mas ele é um tema necessário para que as pessoas compreendam a doença e o adoecimento. Ainda hoje, Rinaldo, né, nós percebemos que a depressão, por exemplo, ela é um fator em que algumas pessoas acreditam que é frescura. É sinônimo de que o indivíduo não está doente. Então, quando nós começamos a pensar juntos e desenvolver campanhas preventivas, nós buscamos informar a população, porque os meios de comunicação eles chegam até a casa das pessoas, hoje em dia com a tecnologia, então nós promovemos uma oportunidade de diálogo, de uma roda de conversa como esta, para que você consiga compreender o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida e tentar viver num mundo conflitante, porque o mundo né, a tristeza, a solidão, faz parte do dia a dia das pessoas.
E além disso, nós podemos ter essa relação de troca de informação para que as pessoas saibam como eu posso lidar com isso no dia a dia. Quais as atitudes que eu posso ter para conseguir enfrentar a minha tristeza, a minha angústia e as expectativas que não são correspondidas. Professora Luciana, eu tenho certeza que nesse momento muitas pessoas, assim como eu, assim como nós aqui, né, a gente se pergunta, né, sobre os motivos, sobre o sofrimento humano que nós psicólogos estamos percebendo que está se tornando cada vez mais intenso na nossa sociedade, né? As pessoas parecem que estão bastante conectadas, né? A gente tem meios para isso, né? Às vezes até em casa, a gente está lá no nosso quarto, às vezes sozinho em casa, mas a gente tem a sensação de que a gente pode falar com quem a gente quiser, que a gente pode acionar o WhatsApp, acionar o nosso celular. Mas o que eu percebo, assim, o que nós psicólogos percebemos nessas nossas novas formas de ser e conviver, as pessoas estão muito solitárias, né? Não sei se vocês concordam com isso. Mas o que eu acho que as pessoas se perguntam quando a gente levanta essa temática, né? Essa temática de que as pessoas elas estão num sofrimento tão grande que elas não conseguem visualizar nenhum projeto, nenhuma vontade de continuar a vida, de continuar os relacionamentos, né? Então, a pergunta que fica diante de uma campanha tão bonita, tão interessante como essa, né? Como é o Setembro Amarelo. Na sua opinião, professora, é possível a gente fazer alguma coisa como ser humano, como colega, como psicólogo, para prevenir essa situação extrema, onde as pessoas ficam muito tristes, ficam numa tristeza profunda e elas não conseguem enxergar caminhos possíveis, né? É possível a gente prevenir? Olha, a primeira coisa que eu costumo dizer é que nós nos pautamos, às vezes, por dados estatísticos que são importantes, né? E 30%, por exemplo, da população, tem índices estatísticos que 30% dos brasileiros cometem suicídio ou tentam suicídio, e que muitas desses 30%, 90% dessa estatística, dessa população que comete suicídio, poderia ser evitado. Dizer que 100%, né, é utópico, porque nós temos que entender que numa realidade da vida, nós não alcançamos 100% em tudo, nós não precisamos alcançar 100% em tudo. E eu acho que até esse padrão de autoexigência, de ser o melhor, ser aquele que tem mais like, mais curtida, ser aquele que é o melhor aluno, eu acredito até que isso promova essa solidão, esse afastamento. Eu digo assim, eu acredito que a prevenção ela é extremamente importante e necessária se nós aprendermos a nos conectarmos com o nosso corpo. Porque na psicologia nós observamos que nós estamos conectados com pessoas o tempo todo, mas estamos desconectados de perceber a nossa emoção. Se eu estou triste, se eu estou com raiva, o que me provoca raiva? O que me provoca tristeza? E essa muitas vezes desconexão faz com que você às vezes comece a se perder de si e comece de repente a desenvolver, claro que retirando aqui as questões de doenças e diagnósticos, nós temos o nosso DSM, existe sim quadros de depressão, existem sintomas específicos, mas eu acredito que a prevenção ela é possível quando nós abrimos o espaço de conversar sobre o que é tristeza, o que é angústia, como lidar, e se eu me sinto solitário num mundo tão conectado, como que eu posso trabalhar com o positivo para acolher, para aproximar, para estar conectado com o outro emocionalmente? Porque não é fácil, gente, ficar conectado com o outro emocionalmente. Você se frustra, você se decepciona, você tem que lidar com uma ambivalência entre amor e raiva e muitas vezes satisfação, insatisfação. Então eu acredito que é possível, desde que também nós possamos fazer campanhas de informação do que pode ser feito nesse acolhimento daquele que sofre e na compreensão. Muito bem, professora. Então, você citou aí o DSM, né? Para nós da psicologia é um documento muito importante que classifica os tipos de doença, inclusive aquelas doenças
que são psíquicas, né? A gente chama de patologias psíquicas, né? Mas é importante que a gente faça essa opção por acolher o sofrimento do outro, para que ele possa se expressar esse sofrimento, né? Porque se a gente ficar se afastando dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, né? A gente vai acumulando, e isso tudo é cumulativo psicologicamente, né? A gente tem aí uma série de impactos psicológicos que acabam virando questões físicas, né? Às vezes o cansaço muito grande, né? Acumulando um cansaço físico mesmo, né? A gente vai perdendo a relação com o nosso corpo, né? Então, eu acho muito importante, né, que nós façamos, né, essa opção por incentivar as pessoas a partir do acolhimento e não desqualificando nunca o sofrimento das pessoas. É mais ou menos isso, né, professora? Sim, claro. E uma outra questão que eu considero importante nesse tema é também promover encontros e espaços de diálogo para que as pessoas possam expressar as suas emoções sem tanto julgamento. Nós lidamos muito bem, a sociedade lida muito bem com a alegria, com o sucesso, com as metas alcançadas, com o resultado. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de entender que a tristeza, a raiva, a angústia são emoções naturais e que elas podem ser expressas. E que muitas vezes, além do acolhimento da sociedade como um todo, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, um professor percebendo e acolhendo o aluno, é importante que nós tentamos fazer essa conexão de que a doença, o sofrimento, uma depressão, por exemplo, ou um estado de solidão, um estado de angústia extrema, ele é causado por inúmeros fatores. Então é muito complexo quando nós falamos do que causa, por que alguém chega a esse ponto, né, de perder o sentido da vida. Muitas vezes a pessoa ela vai, durante o tempo, durante a vivência, o viver, o estar vivo, é muito, às vezes, angustiante justamente porque ela se sente isolada, ela se sente não compreendida, muitas vezes ela não se sente amada. E, às vezes, a forma que nós sentimos o amor e nós expressamos o amor, ela é muito complexa, porque ela é diferente. A maneira, o amor, ele é complexo em si, né? Definir o amor, o que é o amor? Nós sentimos amor, mas quando nós pensamos em como que eu compreendo essa condição do outro que está sofrendo, eu preciso estar observando e conectado com o outro. Essa pessoa que eu convivo em casa, essa pessoa que é o meu colega de turma, ele começou a apresentar alguns sintomas como ele está ficando isolado, ele está faltando muito da aula, ou, por exemplo, o meu filho, ele está ficando muito no quarto, né? Essa pessoa começou a ter alteração, por exemplo, de nota, de desempenho escolar. Esse indivíduo, ele começa a ter uma tristeza, uma irritabilidade, choro solto, ele chora e não consegue explicar o motivo. Perceber algumas mudanças e alterações de comportamento. Hoje nós temos uma ferramenta que as pessoas postam muito nas redes sociais, textos, e às vezes esses textos são textos que são importantes serem olhados, né? Então aquilo que o outro diz, aquilo que o outro não diz, ele precisa estar conectado para você ajudar essa pessoa. Então, se você tem alguém ao teu lado que tem apresentado uma mudança de comportamento diferente, que você percebe que é uma pessoa que também às vezes começa a dizer frases, por exemplo, a vida está muito pesada, eu gostaria de dormir e nunca mais acordar, é um fardo viver, a vida perdeu sentido para mim. Essas são frases importantes que nós temos que ficar conectados. E você pode, devagarinho, com jeitinho, você pode perguntar para o outro, tá tudo bem com você? Porque, gente, todo mundo gosta de ser acolhido e notado. A sociedade, né? Eu digo que o ser humano, ele tem a necessidade de pertencimento, de pertencer. E esse pertencimento, ele é conectado com o significado de ser importante para as pessoas. Então, professora, existem alguns sinais, né, que a gente pode ficar atento, né? Você nos colocou aí algumas
alguns sinais, né? Então, eu acho que nós todos estamos sujeitos a esses momentos na nossa vida, né? Então, eu acho que uma grande mensagem, né, para nós todos aqui que estamos participando desse debate, né, para os nossos espectadores, é que nós temos que nos manifestarmos quando a gente sentir necessidade, né? A gente tem que, com abertura, né, fazer essa expressão do que a gente está sentindo, né? Eu queria perguntar, assim, e ao mesmo tempo oferecer um caminho para quem nos está assistindo, né? Ou seja, o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode ajudar? Você já deu algumas dicas, mas assim, pontuar, como é que a gente pode ajudar um familiar nosso, um colega de trabalho, um colega de escola? A gente percebe lá no Instagram algumas mensagens, né? Percebe no Facebook, percebe na fala dele mesmo, né? Alguns dos sinais, né? Então, primeiro, pontuar os sinais, depois o que a gente pode fazer, né? No dia a dia, no nosso cotidiano, para ajudar essas pessoas que a gente gosta e que a gente gostaria de auxiliar. Olha, quando você observa e percebe que tem alguém que você tem intimidade, que você tem abertura para conversar com essa pessoa, a primeira abordagem é não ter medo e não ter nenhuma fração de segundo de hesitação, que seria o quê? Você ficar inseguro e não falar com ela. Melhor eu não tocar no assunto. Não é esse o caminho. O caminho é, quando você percebe que há algum indício de que aquele indivíduo ele está diferente, vá até ele. Converse pessoalmente, olhe nos olhos. Olha, eu tenho percebido você diferente. Você está precisando de alguma coisa? Você precisa conversar? Eu tenho te sentido mais triste. Eu posso te ajudar? Eu posso fazer algo por você? Esse é um primeiro caminho, você tentar conversar com aquela pessoa. Um outro caminho é, além de tentar conversar, você pensar qual é a rede de apoio que esse indivíduo tem. Então, esse indivíduo está inserido na comunidade, esse indivíduo ele estuda, esse indivíduo tem um relacionamento, ele tem família, quem mais pode me ajudar? Porque às vezes outras pessoas notaram que esta pessoa não está bem. Então você precisa acionar a rede de apoio, né? Então às vezes é um pároco, às vezes é um padre, um pastor, porque essa pessoa está na comunidade, ela confia em algumas pessoas, às vezes é o pai, a mãe, ele tem um irmão, uma irmã, ele tem um melhor amigo, às vezes os amigos podem se unir, conversar entre eles e ficar conectado, tentando conversar e trazer essa pessoa para o dia a dia. Então, acho que o primeiro momento é a abertura de um diálogo franco, sem receio, para que você diga para a pessoa, nós percebemos que você não está bem, você está diferente do habitual. E alguns outros fatores e alguns outros indicativos que são os profissionais da área da saúde. Nós temos uma série de profissionais como médico, psiquiatra, como um psicólogo ou psicóloga. Nós temos atendimentos de políticas públicas, né, na nossa cidade. Então nós temos um encaminhamento muitas vezes para um CAPS, um ambulatório de saúde mental, que lida com essas questões. E acho que aqui é importante falar. Hoje, quando nós falamos de ambulatório de saúde mental, e quando nós falamos do psiquiatra e do psicólogo, eles não são pessoas que tratam loucos, né? Nós temos ainda um preconceito muito grande nessa área e às vezes você precisa pedir ajuda de profissionais que estudam e que têm essa qualificação para que essa pessoa seja encaminhada para um tratamento especializado, porque ela vai conseguir, a partir desse tratamento e a partir desse apoio de rede social, ela consegue minimizar, ou seja, diminuir os sintomas de dor e ela consegue pensar a respeito de que para conflitos existem inúmeras possibilidades. Eu costumo dizer que para um problema, várias possibilidades se abrem quando nós pensamos coletivamente. Às vezes eu estou sozinha aqui pensando em alguma coisa e eu não vejo solução nenhuma. Mas quando eu peço ajuda para os meus colegas, às vezes eu compartilho com eles o que eu estou sentindo, eles podem me dar sugestões, me dar dicas e de repente eu posso aprender ouvindo o outro.
E isso eu acho que é uma dica, uma sugestão para que a gente consiga conectar essa rede de apoio. Perfeito. Sentir acolhido, eu acho que é o ponto de partida. Sentir que você não é mais um, né? Que você não é uma pessoa que não tem importância, né? Então, eu acho que esse ir em direção ao outro, né? Usando essa temática que você usou, né? O amor, né? O amor nesse sentido de se ligar ao outro, né? De se abrir para o outro como uma pessoa importante, é o primeiro passo, né? Então, eu acho que a gente tem que, nesse universo que nós vivemos de individualismo, né, de competição, a gente tem que dar esse passo, né? E o interesse genuíno pelo outro, ele é percebido e é uma brecha enorme para a intervenção, porque depois de todos esses passos, olha, meu amigo, eu conheço um psicólogo que você pode ir, lá no Centro de Referência de Apoio Psicossocial tem um psicólogo que é bacana, você pode conversar com ele. São outros caminhos que vão surgindo a partir desse, né? Eu vejo, Rinaldo, que um alcance, uma conquista muito grande da psicologia, a psicologia clínica, ela nasce e ela sempre foi mais elitizada. O que é isso? O tratamento da psicologia, ele tem um alto custo, né, numa clínica particular. Mas hoje, a psicologia clínica, ela está inserida na sociedade e a psicologia clínica realiza um trabalho social importante que nós temos, por exemplo, em Bauru, além de um inúmero, um grande número de clínica e escola, né? Então, nós temos várias faculdades e universidades que têm a clínica de psicologia, inclusive aqui na FIB nós temos a nossa clínica funcionando, os nossos alunos aí, né, futuros alunos de 5º ano, eles também estarão para auxiliar essas pessoas. Nós temos clínica escola, serviço escola, em clínicas particulares com curso de pós-graduação, nós temos o elo social, então nós temos hoje um número de rede de profissionais que também cedem espaço na clínica, no consultório, para atender uma população que tem essa necessidade e que muitas vezes não tem acesso financeiro a fazer o tratamento, né? Muito importante. Agora, eu queria ouvir os queridos alunos aqui, que muito me orgulha vocês estarem aqui presentes, né? Eu queria ouvir de vocês, né? Se nesse tema, né, que é um tema, eu diria, espinhoso, né, pela sua seriedade, pela sua complexidade, vocês atuam, vocês participam de algum tipo de atividade acadêmica? Como é que é? Conta um pouquinho para a gente, eu acho que seria legal ouvir do ponto de vista do aluno, do estudante de psicologia, como que vê essa questão. Pode começar. A ação que a gente fez agora no Setembro Amarelo foi algo que a gente estava pensando em fazer alguma movimentação na faculdade, porque a gente sabe que todo ano tem as palestras, mas a gente queria fazer algo diferente. A gente sente que está muito próximo da gente, né? Enquanto alunos de psicologia, é um tema que desde o começo do curso a gente vê. Então a gente falou, como área da saúde, a gente precisa chegar nas pessoas de uma forma mais próxima. A gente sentiu isso, essa necessidade de aproximação, não só ali da questão da palestra, mas tipo, de conversar mesmo com as pessoas. Se dispor a ir lá e falar, né? E como vocês fizeram isso? Como vocês fizeram essa atividade? A professora Luciana sugeriu algo para a gente fazer e a gente foi criando a ideia juntos, né? Um grupo de amigos do 2º ano. Junto com a professora, a gente foi construindo a ideia do que nós iríamos fazer e a gente teve a ideia de fazer as pulseirinhas amarelas. Legal. A qual a gente escreveu frases de esperança, frases positivas, pensando sempre nesse lado de motivação mesmo. E escrevemos frases nessas pulseiras e a gente fez a proposta de sair pela faculdade e entregar. A gente sempre se apresentou, né, durante as abordagens e entregou para as pessoas, para que essa mensagem fosse propagada para a faculdade toda. E como que vocês abordavam? Vocês falavam o que para as pessoas? A gente, né, chegava num primeiro momento que era engraçado, porque como a gente estava em grupo, as pessoas já ficam meio assim. Daí a gente falava que era sobre o Setembro Amarelo, que a proposta era de trazer de uma forma mais leve, com as frases positivas, e as pessoas sempre estavam muito abertas. A gente sentiu muito isso. Todo mundo que a gente abordou estava muito disposto a ouvir, a tentar, tipo, entender como poderia ajudar.
E como que foi um efeito, assim, em cadeia, porque daí, tipo, alguém via, enquanto a gente entregava para um grupo, o próximo que estava ali chegando já ficava, nossa, o que será essas pulseiras? Já iam começando a se aproximar, né? As pessoas estavam muito abertas ao diálogo e vinha até a gente. Foi bem interessante esse momento de abordagem das pessoas. E as pessoas elas liam a mensagem, era uma pulseirinha que era amarela colocada e com uma mensagem positiva, de esperança, né? Era engraçado que todo mundo, tipo, pegava a pulseirinha e já ficava, nossa, olha a minha frase, não sei o quê. Tipo, daí que nem quando entregamos pra mais de uma pessoa que tava em grupo, tipo, eles ficaram comparando, a minha tá falando isso, a sua tá falando isso. Então teve muito essa questão da pulseira. Foi uma coisa bem, assim, simbólica de olhar, de ver a frase, de conversar com a pessoa e falar. Algumas até falaram, né, nossa, eu tava precisando dessa palavra nesse momento. Foi muito interessante isso, de a pessoa admitir isso, de falar assim, nossa, nesse momento era o que eu tava precisando, uma frase mais leve, mais descontraída, porque, querendo ou não, o Setembro Amarelo traz esse peso, né, tipo, esse assunto, coloca em foco um assunto que é difícil. E a gente queria muito fazer uma coisa que fosse mais leve, uma coisa mais próxima das pessoas e que, tipo, tirasse esse peso, sabe? Não ficasse tão sobrecarregado. Eu acho que o legal também é que a gente propôs para as pessoas que ia ser algo curioso, né? Pulseirinhas amarelas na faculdade, ia despertar a curiosidade das pessoas. Então, que quando uma pessoa perguntasse para ela o porquê daquela pulseira, para que ela deixasse a pessoa ler a frase, porque essa frase também poderia ajudar essa pessoa. E nisso a gente pensou tanto no contato, sabe, um com o outro, em acontecer algum diálogo, tanto também de olhar para o outro, na questão dela parar e pensar que essa pulseira não era só para ela, mas que também poderia ajudar o amigo dela, alguém que está ali próximo a ela. Parabéns pela essa iniciativa, né? Eu acho que para quem está nos ouvindo é uma maneira, né, da gente pensar, porque a gente sempre fica pensando o que a gente pode fazer em termos de campanha, né? Porque a gente falou o tempo todo de uma ação em relação à percepção de alguém, né? Mas a gente pode participar do nosso jeito, na nossa igreja, na nossa escola, no nosso trabalho, vocês como estudantes de psicologia, né? Então, e de uma maneira leve, não uma maneira de levar as pessoas a pensarem na vida como uma oportunidade, né, de conhecer as pessoas, de resolver os problemas, de enfrentar os desafios, né? Então, parabéns para vocês, parabéns para a professora que conduziu essa atividade, né, ousada essa atividade e que com certeza tem impactos muito grandes na formação profissional de vocês. Eu acho bacana, eu ministro a disciplina, Rinaldo, processos grupais, e nessa disciplina nós estudamos justamente essa relação da vida em grupo, da vida em sociedade. Então, quando partiu dos alunos, a vontade e o desejo, e eu acreditei que era uma oportunidade quando você me pergunta da prevenção. A partir do momento que esses alunos estão estudando, eles estão construindo uma vida acadêmica para a futura vida profissional e é acionada uma vontade de ajuda, eles percebem que um ato simples, eles se conectaram com as pessoas e além de se conectar com as pessoas e levar uma mensagem positiva, eles puderam desenvolver algumas questões até teóricas da própria disciplina que eles estudam. Para finalizar, eu queria que cada um de vocês, se vocês se sentirem tocados, né, deixasse uma mensagem, né, a partir disso que nós conversamos, da prática de vocês, do que a gente estuda em psicologia, cada um de vocês deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo agora. Pode falar? Eu acho assim que uma coisa que a gente tem que sempre pontuar é a questão do diálogo, sempre falar, não guardar para si as coisas. Porque tanto dentro da dinâmica que a gente tentou fazer dentro da faculdade, você acaba percebendo que assim, as pessoas estão abertas, elas querem construir laços. Então, assim, tentar sempre conversar, falar com alguém, não guardar isso para si, porque às vezes a gente acha que o outro não está disposto e na verdade não, ele está aberto, você ir até o outro, por mais difícil que possa parecer, mas sempre tentar dialogar com as pessoas e não guardar a dor para si. Pegando o gancho no que o Wendel falou, o que foi muito falado quando a gente abordou é que eles admiraram muito a nossa ação por a gente estar agindo e não só falando. Que nesse mês de Setembro Amarelo, muitos falam e poucos fazem alguma coisa realmente. Então, eu queria deixar essa mensagem da gente realmente agir,
sabe, pegar todo esse conhecimento que a gente está tendo nesse Setembro Amarelo e colocar em prática em todo o ano. E buscar isso de ser mais humano, de olhar para o outro com uma humanidade maior, sem julgamentos, com uma forma acolhedora. Eu diria que você é especial e importante para o mundo e para a vida. E pedir ajuda é um ato de amor, não é um ato de fraqueza e de vulnerabilidade, porque somos todos vulneráveis. Pratique esse ato de amor, peça ajuda e ajude o outro que está ao seu lado. Faça uma conexão para sentir essa emoção vibrar no dia a dia e na sua vida, que eu acredito que isso vai ser bem importante para que você consiga aliviar a dor e para que alivie a dor nossa de todos os dias. Muito obrigado pela generosidade de vocês três, de partilhar as suas opiniões, as suas ideias sobre essa temática aqui nessa conversa, né? Por estar dispostos a conversar, né? Então, de coração, muito obrigado e que vocês possam ser excelentes psicólogos, né? Então, e a professora Luciana continuar com essa missão, né, de formar os alunos, de construir essa identidade profissional, né? Então, eu sou o Rinaldo Corrêa, coordenador do curso de Psicologia aqui da FIB, e eu agradeço você também por estar conosco, por participar dessa nossa reflexão, e até um próximo programa.